Então, boa tarde a todos, espero que todos estejam muito bem, né? E a gente parou a nossa historinha, vamos falar assim, né? Nós paramos aqui, ó, né? Quando a gente começou a falar sobre o teste de progênie, né? Então, esse foi o último slide que nós vimos na aula passada de teste de progênie. A gente viu as razões do teste de progênie ser um pouco demorado, né? Feito do jeito tradicional. Hoje a gente consegue fazer isso, andar um pouco mais rápido, porque a gente consegue fazer essa avaliação genética por exemplo, né, um exemplo, a parte de seleção genômica, né, por marcadores moleculares, muito mais rápido, certo? Então, a gente chegou a falar sobre isso, né? Um teste de progênie ideal, o que ele tinha que ter? Ele tem que ser usado sempre com o uso da inseminação artificial, lógico, né? Isso é claro, né? Porque os touros não podem ir para as fazendas, então, por isso que utiliza-se o uso da inseminação artificial, né? Tem que ser feito acasalamento ao acaso, ou seja, não dá para escolher qual fêmea vai receber qual sêmen do touro, então ele tem que ser feito ao acaso, para a gente garantir que o que aumentar naquela população foi em decorrência do touro, né? Não foi em decorrência de um acasalamento direcionado. Tem que ser feito o controle leiteiro, né, não seletivo, ou seja, nessa ideia, a ideia desse controle leiteiro não seletivo seria, ao fazer o controle leiteiro, para tentar verificar a contribuição do macho na produção de leite, né? Ele tem que ser também de forma aleatória, tá certo? Não pode haver tratamento não preferencial, porque se há o tratamento preferencial, vai fazer com que algumas vacas vão produzir mais leite que as outras, e isso em decorrência de não porque ela tem um maior potencial genético para a produção de leite, mas ela está produzindo mais porque ela recebeu mais ração, por exemplo. Então, por isso que o tratamento não preferencial tem que ocorrer. E aí, lógico, controle eficiente das informações, a coleta das informações, né, corretamente, né, coletar a produção de cada vaca né, corretamente para não haver confundimento, saber quem é, né, por exemplo, um teste de genealogia, né, com o número de filhos e suas distribuições do rebanho, para tomar cuidado, para a gente saber que aquele touro realmente é pai daquelas filhas, e isso fez com que elas produzissem mais. E o que a gente chamou de conexidade dos dados, que é quando a gente tem aquele controle de que as fazendas tenham, por exemplo, né, vários touros, não um touro apenas, porque aí ela pode permitir uma conexidade, né, comparar esses touros com os demais. E as indicações para o uso do teste de progênie, né? Lógico, a gente vai usar quando a gente tem características de baixa heredabilidade, ou seja, o fenótipo não é, né, do indivíduo, ele não indica com precisão o valor genético. Isso vai acontecer muito com aquelas características onde a influência ambiental é muito grande, né? A porção genética menor. Características de difícil mensuração, né? A gente falou isso na última aula. Às vezes ela expressa só num sexo, como a produção de leite, expressa só nas fêmeas, né? Às vezes são medidas pós-abate, né? Aqui no gado de corte, por exemplo, a gente poderia pensar em rendimento de cortes nobres, como rendimento de alcatra, rendimento de picanha, rendimento de contrafilé, são medidas que você precisa bater o animal, né? Ou às vezes são medidas que podem ser expressas tardiamente na vida do animal, né? Às vezes ele até expressa, mas só lá, né, quando ele estiver em fase adulta. Então, por isso que a gente pode usar teste de progênie. A mãe da população também for grande, ela otimiza o ganho genético, né? Aumenta a intensidade de seleção. Por que ela aumenta a intensidade de seleção? Porque poucos touros serão selecionados, e como poucos touros são selecionados, né, o touro ele acaba carregando muito a genética, né, e por isso a importância da genética do touro como melhorador, tá certo? Se você prestar bem atenção, no gado de leite, isso também ocorre no gado de corte, o componente que faz com que melhore um plantel, por exemplo, é o touro.
né? É o touro que você traz para seu plantel. É como se a gente estivesse fazendo, galera, vamos lembrar lá do melhoramento animal, da teoria do melhoramento animal, lembra quando a gente fazia, por exemplo, quando eu comecei a falar com vocês a respeito de seleção, aí a gente falava assim que o que alterava, né, o equilíbrio de Arden-Weber era três coisas, né? Era mutação, migração e seleção, não é isso? O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é justamente as duas coisas, a migração e a seleção. A gente está alterando, né, de certa forma, a frequência gênica e genotípica na população. De que forma? Trazendo novos indivíduos para essa população. Quando eu uso sêmen, eu estou trazendo sêmen, né, de um outro touro para cá, então eu estou trazendo, é como se eu estivesse trazendo esse touro para a minha população, né? E a seleção que é feita dentro do plantel. Então, isso altera a frequência gênica. O ideal é que se altere essa frequência gênica, que você torne os indivíduos mais produtores, né? E, além disso, a grande sacada também é que se você tem um número muito grande de touros, você tem mais touros a serem testados, e esses mais touros a serem testados, eles estão, né, serão melhores avaliados, menor vai ser o índice de touros tops, né, vamos falar assim, em relação à população, o que faz o aumento da progressão genética, né? Nós falamos sobre alguns limites, né? Elevado custo, não fica barato, né? Só se justifica se aumentar a precisão na escolha dos reprodutores, não é uma coisa barata. Acaba sendo aumentada o intervalo de geração, porque, né, até que você tenha a obtenção desses resultados, desses touros, o intervalo de geração fica muito grande. E o intervalo de geração muito grande reduz a taxa anual de ganho, né? Se o intervalo de geração é muito grande, o progresso genético para você atingir determinado ponto, ele demora mais, né? Por isso que ele reduz o ganho genético, né? Dificuldade da organização, principalmente, né? Determinação dos objetivos de seleção, coleta dos registros, identificação dos descendentes, não fica barato. Essas empresas, elas gastam muito dinheiro com isso. Então, você imagina, por exemplo, uma empresa como, né, vamos dar um exemplo aqui, como a ABS, ou mesmo a Alta Genética, né, a CRV Lagoa, por exemplo, para eles fazerem um teste progênio, eles têm que mandar os técnicos deles, então, para fazer as inseminações a campo. Além disso, depois eles têm que mandar, por exemplo, esses técnicos para poderem fazer os controles leiteiros, para realmente saber qual foi o potencial genético de produção de leite daquele touro. Isso não é barato, isso é muito caro, muito, muito caro, né? E pode aumentar a consanguinidade da população, por quê? Porque, na verdade, você acaba querendo comprar sêmen dos touros melhores, e os touros melhores, né, no universo aí, por exemplo, se tiver 1.000 touros aí em avaliação, né, a maioria dos filhos vão ser daqueles touros mais top, o que faz com que a consanguinidade pode aumentar na população, certo? Bom, e aí a aula de hoje, né, a gente quer falar um pouquinho sobre seleção e avaliação genética de vacas e touros, né, um pouco mais sobre essa seleção genética, como fazer um pouco dessa seleção, né, com relação às características de produção em gado de leite, né, a característica mais importante seria a produção de leite em 305 dias, a gente já falou dela, né, a gente sempre avalia essa produção de leite em 305 dias, que é o padrão, tá certo? É lógico que a gente vai selecionar para os indivíduos que têm a melhor produção de leite, né? Além disso, também é importante a gente fazer seleção principalmente para produção de proteína e produção de gordura, dessas duas, né? Tanto produção de proteína quanto produção de gordura estão intimamente ligados à parte de industrial, né, do leite, por isso a importância. Ah, professor, e a lactose, né? É importante? Não quanto a proteína e a gordura, tá? Não tanto quanto elas, tá certo? É importante, mas nem tanto. O que acontece é o seguinte, né? Tanto a produção de proteína quanto a produção de gordura é a chave para a produção de produtos lácteos, né? Então, de produtos derivados do leite. Então, por isso a importância se recai muito mais a proteína e a gordura, né? É eles que, por exemplo, vão formar queijos, né? Iogurtes, por exemplo, né? Entre outros lá, né? Requeijão e outros produtos que são originários do leite, e por isso a importância da proteína e da gordura. Também se seleciona para sólidos totais, e aí, em sólidos totais, é lógico que entra o componente
da lactose, aí, no caso do açúcar do leite, né? Porcentagem de proteína, a gente também faz seleção e é diferente de produção de proteína, que a gente vai ver sobre isso, e porcentagem de gordura, que também vai ser diferente da produção de gordura. Tá vendo? Certinho? Bom, com relação à produção de leite em 305 dias, é a característica mais importante em gado de leite, né? A gente viu que ela possui uma herdabilidade em torno de 0,25%, né? A herdabilidade média aí, né? A gente sempre utiliza, então, essa produção acumulada em 305 dias de lactação, né? Já falando sobre isso, o animal que não atinge 305 dias, a gente faz uma correção para que, né, imaginando como seria a sua produção em 305 dias, né? Animais que passam de 305 dias, a gente limita a avaliação, a produção até os 305 dias e descarta além disso, né? Valores de rentabilidade variando entre 0,20 e 0,40, mais ou menos aí, se você observar vários trabalhos, todos eles dando aí em torno de 0,25 aproximadamente, indicando média rentabilidade, né? Mas tem uma correlação positiva com produção de gordura, olha aí para você ver, né? De 0,66 a 0,98. A gente, pessoal, considera como uma correlação positiva alta acima de 0,7. Acima de 0,7 é uma resposta à correlação muito boa. O que significa isso, professor? Correlação positiva. Significa que vacas que produzem mais leite também produzem mais produção de gordura. Professor, mas não era lógico isso? Não, não é lógico tanto isso não. Apesar de parecer ser lógico, não é tão lógico. Por quê? Porque pode ser que o que a vaca está produzindo mais é efeito de diluição, água ou leite. Então, não é tanta lógica assim, tá certo? Então, quando a gente pensa em produção de gordura e também produção de proteína até com uma correlação genética muito mais alta, o que a gente está pensando é o seguinte, veja bem, vacas que produzem mais leite têm a tendência a produzir mais gordura, enquanto em 0,7% ou 70%, né? Em 70%, se você pegar 100 vacas, 70% dessas vacas, ou 70 vacas, vão produzir mais gordura e vão produzir mais proteína também, né? Isso é a ideia, né? Mas, lembrando que quando você está falando em termos de aumento de produção de leite, o que mais aumenta também é a produção de água do leite. Por isso que a correlação é negativa com porcentagem de gordura e porcentagem de proteína. Como, professor, se a correlação é positiva com a produção de gordura e produção de proteína e é negativa com a porcentagem? Bom, quando você pega lá e observa quanto que a vaca produziu em termos de leite e o quanto que ela produziu em proteína em quilos e em gordura em quilos, essa correlação é positiva, certo? Indicando que o aumento da produção de leite aumenta a produção de gordura e aumenta a produção de proteína. Mas quando você pega essa correlação em termos de porcentagem, ela é negativa. Isso significa que vacas que produzem mais leite, em porcentagem, em relação à produção de leite, é menor, né? Por causa do efeito de diluição. Porque ela acaba produzindo mais água do leite, tá certo? Então, enquanto você vai olhar lá, o constituinte do leite em termos de porcentagem no leite, a porcentagem de gordura e a produção de proteína, elas diminuem muito, tá bom? Isso é um dos entraves para a seleção de sólidos totais em leite, certo? E aí, nos sumários, a classificação sempre é a classificação mais importante, feita através da produção de leite. A gente sempre olha primeiro a produção de leite para entender quais são os melhores indivíduos para aquela, né, para aquele, entre aqueles touros lá. Com relação ao constituinte do leite, né? Nós falamos, os importantes é proteína e gordura, e lógico, os sólidos totais, e aí os sólidos totais, o açúcar entra, né? Desculpa, pessoal, o carboidrato entra. A produção é obtida, então, por meio de análises laboratoriais. Isso fica caro, tá? Uma análise dessa não é barata, tá certo? Costuma ser R$4, R$5 uma análise dessa
por, por amostra, o que fica caro. Imagina, você tem 40 vacas, você vai gastar aí R$ 4, aproximadamente, né? Por amostra, então, um dia que você pegar essas amostras, é R$ 160. Né? Você tem que fazer isso ao longo do ano inteiro, imagina o preço que não fica. Então, não é barato, não. Certinho? Os sólidos totais, né, ou também o extrato seco, né, seriam constituintes do leite sem a água, né, vão dar ali em torno de, a água corresponde em torno de 91, 90, até um pouco, às vezes mais, um pouco menos, 92, 89% de constituinte do leite, né, então o extrato seco está em torno ali de, varia entre 8 a 12% de extrato seco, né, no leite, certo? É muito importante para a indústria o constituinte do leite, por isso que a seleção de vacas passa muito pela produção e também pela produção de leite, né, aos 305 dias, mas também pela produção de gordura e produção de proteínas aos 305 dias também, né? Só vale a pena selecionar se for recompensado para a produção de sólidos, né? Isso já é muito mais normal hoje no Brasil, né? Há um tempo atrás a gente sempre tinha que tomar cuidado e falar que só valeria a pena fazer seleção para produção de proteína e produção de gordura se fosse remunerado. Hoje, praticamente todo mundo é remunerado, então hoje vale a pena fazer a seleção, né? A rentabilidade para a produção de proteína em torno de 0,24, uma rentabilidade média também, né? E para a porcentagem de proteína, ela varia um pouco aí, de 0,17 a 0,35, ou seja, ela é de baixa a média rentabilidade. Para a produção de gordura, 0,29, e produção de gordura, e porcentagem de gordura variando de 0,4 a 0,7 também, tá certo? Além disso, nós temos também a seleção via marcadores moleculares. Isso é muito interessante, certo? Hoje você consegue, por exemplo, marcadores moleculares para algumas enzimas que são chaves, né? Por exemplo, a capa-caseína, né? Enzimas, não, desculpa, né? Na verdade, isso são marcadores moleculares para produção, né, de alguns constituintes do leite, por exemplo. Então, como capa-caseína, que vai produzir aí, né, mais proteína no leite, a beta-lactoglobulina, que também é um tipo de proteína, né? Então, você consegue, por exemplo, olha que interessante, isso aqui seria um recorte, né, que eu fiz de um sumário de touro, né? Então, tem alguns touros aqui, por exemplo, ó, certo? E aí, aqui tem um recorte dizendo qual é o genoma desse touro, né? Por exemplo, aqui o touro Édipo, né? O Maitá, que é filho do Édipo e do Vanusa, né? Ele me tem aqui, por exemplo, ele tem os marcadores A grande para caseína, né? O A grande aqui é o ideal, né? Nesse caso, certo? Para beta-lactoglobulina, ele é B grande, né? O A grande, B grande aqui, ó, é o heterozigoto, tá certo? Então, o indivíduo pode ser A grande, B grande, ou A grande, B grande, né? Onde o A grande, B grande é o heterozigoto, tá certo? Para outras né, enzimas, por exemplo, né? A tiroglobulina, a prolactina, né? Isso é muito específico para cada raça, certinho? Muito específico mesmo para cada raça. Mas cada raça hoje já tem os marcadores e você pode, então, fazer seleção, às vezes, né? Vamos supor que um exemplo, né? Você sabe que no plantel você tem muitos indivíduos que são B grande, por exemplo, B grande, né, para caseína. Isso indica menor produção de proteína no leite. Aí você pode fazer seleção, então, né, fazer um cruzamento com um touro que possui maior produção de capa-caseína, né, ele tem marcadores, né, para maior produção de capa-caseína, e aí você começar a fazer
fazer um tipo de seleção na sua fazenda, de forma que suas filhas desse touro, com as vacas da sua fazenda, tenham, né, tenham uma condição melhor para a produção, então, de enzimas, desculpa, de produção dessa proteína aí. E como selecionar? Como que eu vou selecionar, então, uma vaca, então? Bom, primeiro com base no mérito genético, no valor genético do animal, isso é importante, né? Sempre fazer a seleção pelo valor genético do animal, né? O animal que tem maior valor genético, né? Esse valor genético a gente pode obter de forma indireta sobre o genótipo de cada animal, né? Então você pode pegar, por exemplo, informações do próprio animal, informações da progênie desse animal, ou informações dos ancestrais desse animal, da mãe, por exemplo, das avós, né? Informação dos parentes colaterais, como irmãos completos, primos, tios, né? Então, essa avaliação pode ser feita dessa seguinte forma. O que acontece? Por exemplo, algumas características você tem limitação, né? Se eu quisesse, por exemplo, fazer seleção para todos para produção de leite, não vai ser possível pegar essa informação do próprio animal. Aí eu posso usar a informação da progênie, posso usar, às vezes, os ancestrais, né? As vacas, mãe desse touro. Se for uma característica, às vezes, né? Por exemplo, aprumo, aí eu posso ir direto do touro. Então, eu posso pegar informações do próprio animal, tá certo? Então, algumas características eu consigo pegar no outro animal, outras eu vou ter que pegar em outros indivíduos, tá certo? Algumas informações que dependem do abate animal, então aí tem que ser informações dos parentes colaterais, né? Então são várias as formas de pegar essas informações, tá certo? Nas vacas, em rebanhos estabilizados, geralmente a gente se substitui 20% das vacas de cada ano, né? Isso significa o seguinte, eu tenho 20 vacas. Eu tenho que repor por ano 4 vacas. Tá certo? Então, 4 vacas por ano, em 5 anos, você tem renovação total do seu plantel. Né? Isso em média, tá? Pode ser menos, pode ser mais, mas em média seria esse o ideal. Certinho? A seleção de vaca, então, ela deve ser mantida no rebanho. Aliás, a seleção de vacas a serem mantidas no rebanho pode se basear principalmente na capacidade mais provável de produção, essa CMPP, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que funciona para calcular ela, ou o valor genético, tá certo? O valor genético, você vai depender de um melhorista, de alguém que possa fazer a avaliação genética, possa aplicar alguns conceitos de estatística, né? E aí tentar obter, né, por estimativas, o valor genético do animal para fazer seleção, ou uma outra estimativa é a capacidade mais provável de seleção, que é bem mais simples, né? A capacidade mais provável de produção, ela é meio que uma regressão da produção futura sobre a produção anterior. É como se ela tentasse, de certa forma, a partir da repetibilidade, lembra lá da repetibilidade? Né? A partir da repetibilidade, a gente tentar prever qual seria a produção dessa vaca, desse rebanho. Então, por exemplo, essa CMPPI, que é a capacidade mais provável de produção, ela leva em consideração a média da característica na população ou no rebanho, o N, que é o número de animais ou de vacas que estão no rebanho, vezes o R, esse R aqui é a repetibilidade daquela característica, qual é a repetibilidade para esse rebanho aqui, né? Para a produção de leite, por exemplo, né? E esse PD aqui, é a produção média da vaca desviada das médias das companheiras. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma vaca que produza 5 mil quilos de leite aos 305 dias, né, de lactação. Mas a média da população é de 4.500, por exemplo. Então, quanto que vai ser a minha produção média? 500. Lembra que ela produz 3 mil, né, a produção da população é de 2.500, essa diferença de 3 por 2.500, que seria 500, seria a minha produção média desviada. Essa é a produção média desviada das companheiras de rebanho. Com relação ao valor genético, aí ele é feito através do mérito genético das vacas, e esse mérito genético, às vezes, ele pode ser deficiente, né? Pois ela só vive principalmente dentro de um rebanho, então ela só pode ser comparada dentro daquele rebanho,
o número de filhos é muito limitado, às vezes 5, 6, 7 filhos, por exemplo, né? Os touros deixam muito mais filhos para o rebanho, então às vezes é mais difícil. Mas o valor genético é muito parecido com a capacidade mais provável de produção. Só que ao invés de levar em consideração a repetibilidade, cá em cima, ó, ele leva em consideração a herdabilidade. Então, o número de vacas em produção vezes a herdabilidade, dividido pelo quê? 1 mais esse N, que é o número de vacas, menos 1, que multiplica o R, que seria a repetibilidade. E o PD, vocês já sabem que é a média desviada da população. O quanto aquele indivíduo precisa, para mais ou para menos, para estar dentro da média. Né? Então, é isso aí que é o valor do desvio. Para descartar vacas, né? As vacas possuem pouco efeito sobre a taxa de progresso genético. Por que elas possuem pouco efeito? Porque a pressão de seleção no macho é muito maior, lembra? Você tem lá no catálogo de touro 1.000 touros e aí, né, para ele ser bom, ele tem que ser muito top. Né? A vaca... Professor? Pode falar. Não era para o senhor estar apresentando, não? Ué, vocês não estão vendo nada, não? Eu tô vendo que o senhor tá aí. Pelo menos eu não tô vendo. Ixi. Não sei. Então vamos lá. Era para estar sim. Então vocês estão vendo só eu falando aqui caladinho? Eu tô olhando esse trem e falei, será que esse trem tá certo? Agora vocês estão vendo. Tá demais. Eu tava aqui, ó. Então, peraí, não, tem que voltar aqui rápido. Peraí, vamos lá. O que eu tava falando aqui, gente? Meu Deus, por que vocês não me falaram? Deixa eu ver aqui, ó. Começou a nossa historinha aqui, ó. Eu falando da produção de leite em 305 dias, produção de proteína, produção de gordura, solos totais, porcentagem de proteína, porcentagem de gordura, né? Falei tudo isso. Aí falei que a produção de leite é a mais importante, do gado de leite, né? A gente usa sempre a produção acumulada, que é os 305 dias de lactação, que os valores de rentabilidade vai variar entre 0,20 a 0,40, mais ou menos 0,25, que ela possui correlação positiva com a produção de gordura em torno de, né, acima de 0,66 a 0,98, e produção de proteína de 0,80 a 0,87, né? E que a correlação com a porcentagem é negativa, a gente explicou as razões porque elas são negativas, porque tem o efeito de diluição, né? E falei que no sumário da classificação dos animais é feita através da produção de leite. Falamos dos constituintes do leite também, a importância deles, principalmente proteína e gordura, porque sólidos totais, né, já envolve a parte do açúcar também do leite, que é feito pelos meios laboratoriais, que isso é muito caro, né, fazer esse tipo de coisa, né, leva em consideração os constituintes do leite sem a água, né. Falamos da importância desses constituintes do leite para a indústria láctea, principalmente quando, né, pensando sempre se o produtor ele é recompensado por essa produção de sólidos, né? Falamos das rentabilidades para a produção de proteína, 0,24, né? Para a porcentagem de proteína de 0,17 a 0,34. Lembra, produção de proteína, quando a gente pega a proteína em quilos produzido. Porcentagem é porcentagem em relação ao constituinte do leite ali, tá? Então, a produção de gordura, 0,29 é a porcentagem de gordura. Falamos sobre os marcadores moleculares, né? Falamos, por exemplo, da capa-caseína, né? Da capa-caseína, né? E da beta-lactoglobulina, que são importantíssimos, né? Então, indivíduos, por exemplo, aqui dá para você ver aqui, ó, esse aqui é um pedacinho de um sumário de touro, né? Onde você tem a capa-caseína, por exemplo, ó, o primeiro touro aqui, ó, ele é A grande, o Maitai aqui é o A grande, com a capa-caseína. Então, indica que ele tem 2 marcadores para maior produção de proteína no leite, né? O cravo, ele é um heterozigoto, olha lá, ele tem A grande e B grande, tá certo? Então, a gente vai vendo isso aí. Falamos da beta-lactoglobulina, que é uma outra proteína também, né? Beta-lactoglobulina, tá certo?
que segundo o médico da minha filha, é ela que, inclusive, causa, por exemplo, né, problemas de intolerância, né, à proteína do leite, por exemplo, né? Então, então você tem os marcadores para esses indivíduos aqui também, tá certo? A prolactina, que permite maior produção de leite do indivíduo, descer o leite mais facilmente, né? Então, são alguns dos marcadores moleculares para isso. Então, os touros agora já saem com esses marcadores moleculares, por exemplo, certo? E aí eu comecei a falar sobre como selecionar, né? Que a gente pode pegar informação direto no animal, pela progênie, que são as filhas desse animal, pelos ancestrais, que é a mãe, a avó, por exemplo, ou pelas informações colaterais, que são os irmãos, né? Os primos, os tios. Vimos quais são as situações, né? Eu vou pegar direto no indivíduo quando é possível pegar nele. Eu dei exemplo aqui do aprumo. O aprumo eu posso pegar direto no boi, mas, né, no touro, mas, por exemplo, a produção de leite eu não consigo pegar direto no touro. Aí eu tenho que pegar em quem? Nas filhas dele. Ou usar a informação ancestral, que é as mães, né? Ou as avós, por exemplo, né? A mãe e as avós. Algumas informações que são necessárias pegar, por exemplo, que necessita abaixo do animal, aí tem que pegar irmãos completos, né? Nós falamos sobre isso aí. Aí falamos sobre seleção de vaca, né? Tem que ter pelo menos 20% de reposição, e aí a gente pode fazer essa seleção via capacidade mais provável de produção ou valor genético. Pela capacidade mais provável de produção, é essa formulazinha aqui que a gente falou, onde esse Y aqui é a média da característica na população ou naquele rebanho. Então, se fosse produção de leite, eu ia pegar aqui a média da produção de leite daquele rebanho, mais o número de vacas que estão em lactação, que é o N, vezes o valor da repetibilidade daquela característica no plantel, sobre 1 mais o N é o mesmo, que é o número de indivíduos, em avaliação, menos 1, que multiplica R, e esse R aqui é a repetibilidade, vezes o PD, e o PD é a produção média da vaca, que eu falei, que era o desvio, né? O quanto aquela vaca falta para chegar na média da população, ou quanto que ela está passando da média da população. E a gente pode usar o valor genético, tá certo? Que ele é muito mais... o cálculo do valor genético é mais deficiente, porque a vaca vive sempre dentro de um rebanho só, né? Por isso que às vezes é melhor usar a capacidade mais provável de produção do que o valor genético. Ela produz um número muito limitado de filhos, né? A vaca vai ter aí 6, 5 filhos, 7 filhos no máximo. O touro deixa, né, milhares de filhos, né? Então, a fórmula é muito parecida. O que muda é a presença da herdabilidade aqui, né? Então, pelo valor genético, a presença da herdabilidade aqui, ao passo que na outra aqui é a repetibilidade, tá vendo? Então, é isso que muda praticamente, a herdabilidade aqui, né? E eu estava falando sobre o descarte da vaca, que possui pouco efeito sobre a taxa de progresso genético, né? Geralmente a gente... O que faz nós descartarmos uma vaca? Doença, defeito físico, que é um aprumo, por exemplo, um problema de aprumo, aqui a gente está vendo aqui, né? Problema de aprumo, né? Doença que pode ser, por exemplo, mastite, né? Ou problemas reprodutivos. Basicamente, a gente faz um descarte de uma vaca por esses motivos, né? Então, ele fica sem muita oportunidade para selecionar para a produção de leite, porque lembra, se ele vai ter que repor 20% das vacas dele anual, pensa comigo, o produtor precisa repor 20% das vacas dele anualmente. Ele vai ter que já repor essas vacas. Ele não tem, porque vaca é caro, não tem como ele ficar comprando vaca para ele repor. Como que ele vai, então, descartar essas vacas? Primeiro, ele vai tentar assim, ó, existe alguma vaca lá que tem doença? Com certeza, dentro do rebanho dele lá, ele vai ter alguma outra que está com a mastite, principalmente aquelas vacas com mastite clínicas, né, crônicas, que nunca saram. Então, essa vaca ele vai ter que tirar, certo? Mesmo por aprumo, defeitos físicos, alguma outra vaca vai ter defeitos físicos, ele tem que trocar, porque senão o animal não consegue ficar muito tempo no sistema de produção.
E com certeza ele vai ter vacas também com problemas reprodutivos. Então, falta para o produtor a opção de ele poder fazer seleção para desempenho, né, de produção de leite. E aí o desempenho da produção de leite fica sempre a cargo de quem? Do touro, tá certo? Alguns critérios, né? Rebanhos pequenos, oportunidade para todas as fêmeas, né? Para que elas possam se tornar as fêmeas daquele sistema de produção, por exemplo. E para rebanhos grandes, reter apenas as filhas das melhores vacas. E aí o produtor que tem rebanhos grandes, que são rebanhos de alta produção, ele retém as filhas das melhores vacas, as outras filhas ele descarta. Comparar, ou pode vender, né? Esse descarte, você entende, ele pode vender. É preciso comparar todas as vacas, eliminar sempre através das avaliações genéticas, ou se tiver algum defeito físico nesse caso, né? E aí eu preciso considerar toda a diferença, né? Eu tenho que selecionar as vacas pensando na idade, na porcentagem de gordura do leite que ela produz, da saúde do úbere, né? Se é uma vaca que tem muito mais tolerância à mastite, por exemplo, né? Pelo temperamento, isso aí a gente tem que observar, facilidade de ordenha, né? Nessas avaliações, eu sempre tenho que considerar que vacas que pariram no mesmo rebanho, ano e estação, porque senão, se eu começar a comparar essas vacas com rebanho, ano e estações diferentes, eu acabo sendo injusto. Por exemplo, nessa época agora é um rebanho, né, desculpa, é uma época onde você está tendo um alto índice de seca, né? Então, as vacas que vierem para lá, para agora, para frente, elas vão ser, né, ou aquelas que estão em produção agora, elas estão sendo, então, penalizadas por causa desse período seco, que nós vamos passar aqui. Então, por isso que eu tenho que sempre lembrar, sempre levar em consideração, tentar comparar essas vacas sempre no mesmo ano, ou no mesmo rebanho, né? Ou, quando possível, tentar fazer uma análise aí, no caso aí, né, uma análise para seleção, lembrando em consideração o ano que ela nasceu. E a gente precisa descartar tantas vacas quanto novilhas ele tem de reposição, porque senão ele vai diminuir no plantel dele, certo? Para a seleção de touro, né? Aí sim, o ganho genético ele depende do touro, né? Então, quando você vai pensar em melhoramento genético, igual nós estamos passando agora, nós estamos passando como melhoramento genético lá nos rebanhos das vacas lá, do IF, né? O que acontece? A maior seleção que nós vamos fazer é no touro. O touro é a nossa base. Nós vamos tentar escolher os melhores touros. Lá nós vamos fazer também uma transferência de embrião para tentar melhorar, inclusive, as nossas vacas também. Então, sim, aí nós vamos pegar vacas mais top. E as nossas vacas vão acabar sendo as nossas receptoras, né? Então, a seleção ela passa muito em cima do touro. Aí a seleção baseada na PTA, que é aquela habilidade de transmissão predita, né? Que corresponde a metade do valor genético do indivíduo. A gente já viu isso. A PTA e a DEPA é sempre a metade do valor genético. Para a seleção de touros, né? Os fatores genéticos contribuem também com cerca de 75% da produção de leite, igual às vacas, né? Então, a produção de leite é correspondente a 25%. Alguns fatores são devidos ao ambiente, a gente já viu, né, sobre região, fazenda, diferenças sazonais, né, por exemplo, né, de regiões, né, algumas doenças, como mastite, por exemplo, alguns sistemas de produção, né, se o indivíduo, simples fato que o indivíduo tem de adubar o pasto ou não, isso faz com que as respostas à produção de leite sejam diferentes, porque 75% dessa produção varia com o ambiente. Então, se o ambiente é mais favorável, essa vaca vai produzir mais. Por quê? Porque 75% da produção é responsiva a isso. Certo? Nós temos alguns softwares que ajudam a avaliação genética, né? Até 1980 nós tínhamos o SAS, o Raven, o LSMLMM, que fazia pelos metros quadrados mínimos, né? Em 94, a Embrapa ela começou a fazer avaliações genéticas mais sofisticadas, com melhoramento animal, usando, por exemplo, o MTDF-Raman, o DF-Raman, né, que são os que usam os métodos da máxima verossimilhança restrita.
né? Hoje, o pessoal tem usado muito o Ombit, o REM F90, que também continua usando o método da máxima verossimilhança restrita, mas são softwares muito mais modernos para avaliações genéticas, tá bom? Toda essa avaliação genética depois é feita em um sumário de todos, e aí você tem os sumários de todos aí. Eu peguei algumas capas de sumários de todos bem características aí, né, bonitas, né, que então vai gerar esse sumário de touro com todos os valores genéticos dos touros lá. E aí, a partir disso aí, a gente então vai ter PTA, por exemplo, de uma determinada característica. A PTA é a metade do valor genético do indivíduo, e ela reflete o mérito genético, o quanto aquele indivíduo reúne de características essenciais para a produção de leite, por exemplo, né? E ele serve, então, para comparar e classificar os animais. É lógico que essa comparação sempre é feita dentro do grupo de contemporâneo, ou seja, de grupos de indivíduos que são da mesma época. Então, um exemplo interessante aqui, ó, vamos supor que você tem o touro A. O touro A tem uma PTA de 500. E tem um outro touro B. O touro B é uma PTA de 200. O que é isso? O que significa esse PTA quando você olha lá no catálogo? Significa que é o seguinte, esses touros têm uma diferença de 300 quilos, ou seja, espera-se que o touro A, em média, vá produzir 300 quilos mais leite do que as filhas do touro B. Então, espera-se que essas filhas, né, de um touro que tem uma PTA maior, ela tem maior produção, certo? Eu acho que a gente usa sempre o espera-se. Por quê? Porque isso varia também com a condição do ambiente. 25% desses 500 quilos aí é considerado genético. A gente consegue aumentar a produção. Mas 75% disso aí é o quê? Está relacionado principalmente aos fatores ambientais, certo? Então, por isso que essa diferença de 300 quilos, espera-se, então, que o touro A, as filhas dele vão produzir 500 quilos mais, 300 quilos de leite a mais do que o touro B, tá? Além disso, existe junto com os sumários uma medida chamada confiabilidade ou acurácia, né? Na verdade, ela é uma medida de precisão dessa, né? É como se fosse uma medida de precisão, uma medida de risco dessa PTA, porque a gente nunca consegue saber, pessoal, a gente nunca consegue atingir o valor de PTA, né, que o indivíduo tem. A gente aproxima desse valor, né? A ideia é, através da produção das filhas, de leite, por exemplo, das filhas, eu consigo saber qual é o potencial genético que aquele touro tem. Não é o potencial genético exato. Para eu saber o potencial genético exato, eu tinha que deixar esse touro produzir leite, coisa que ele nunca vai fazer, e medir a produção de leite dele para eu ter mais exatidão. Como isso não é possível, eu uso as filhas. E aí é que mora o perigo. Por quê? Porque essa acurácia, quanto mais alta ela for, mais confiável é a produção do touro, tá certo? A produção de leite do touro. Então, o touro tem como medir a produção de leite dele? Tem. Através de quê? Através da produção das filhas dele, certo? Por isso que a gente chama de uma medida de risco. A gente considera que uma vaca que tem uma PTA variando de 0,7 a 1, ela tem baixo risco de mudar o valor da PTA dela, né? Desculpa, confiabilidade, tá? Se tiver uma confiabilidade ou uma acurácia de 0,7 até 1, possivelmente, dificilmente vai mudar o valor de PTA, o valor do mérito genético daquele indivíduo. Mas vacas, por exemplo, touros, por exemplo, que tem de 0 a 0,3 de confiabilidade, significa que a mudança da PTA dele é muito alta. Né? Essa acurácia, então, eu vou até colocar essa fórmula aqui, mas não adianta, vocês não sabem, vocês não precisam preocupar com esse cálculo da acurácia, né? É 1 menos a raiz quadrada, né, da diagonal da matriz de variância lá dos valores. Então, dividido pela variância genética aditiva. Não adianta muito vocês ficarem preocupados com ela, tá? Com relação à confiabilidade, olha aqui, ela é interessante. Quanto mais filhos um touro tem, mais confiável ele estará.
né? Então, mais certo eu tenho. Então, toda PTA junto tem uma confiabilidade. Então, por exemplo, você pode ter um touro que tem lá uma PTA de 1.000, exemplo. Mas se ele tem lá só 3, 5 filhas só em avaliação, que ele começou a avaliar, é um touro jovem, começou sua avaliação agora, a chance desse touro, depois que ele tiver lá, por exemplo, com, sei lá, 50 filhas, 70 filhas, é muito menor, né, de não alterar. Possivelmente vai alterar. Então, touros que possuem mais filhas, mais progênitos, a chance de alteração da PTA é muito pequena. Touros que possuem menos filhos, ainda que está iniciando a sua avaliação, a chance dessa PTA alterar é muito grande. Agora, essa PTA pode aumentar ou ela pode diminuir, por isso que é uma medida de confiabilidade. A base genética. A base genética é a base que aqueles touros estão sendo avaliados. Né? Isso vai depender muito, principalmente, de qual empresa. Algumas empresas, por exemplo, usam uma definição arbitrária, né? Por exemplo, outras usam uma base móvel, por exemplo, a GenePlus da Embrapa usa a média dos touros. Então, todos os touros que estão lá, a PTA é calculada a partir da média deles. A NCP é os touros fundadores. Então, toda a PTA é calculada a partir dos melhores touros, dos touros que fundou a NCP lá. Então, os melhores touros vão ser os melhores, porque são melhores, inclusive, que os fundadores, e os piores são piores mesmo. Outras, por exemplo, né, utilizam o touro importante, né? Tinha um touro que era muito superior, e aí aquele touro ali é considerado um marco. A gente avalia para ver quais são os indivíduos que possuem maior progresso genético para a produção de touro do que aquele touro importante. Outras utilizam, por exemplo, os animais nascidos em um certo ano, e isso é muito problema, porque isso gera uma confusão danada, e por isso você nunca pode comparar animais de sumários diferentes. Então, você não pode ir lá, por exemplo, no catálogo e olhar, o sumário do touro da NCP é tanto, e o sumário do touro, né? Você está na dúvida, vamos supor, você está assim, nossa, eu posso comprar sêmen de touro da NCP ou da alta genética? Qual que eu vou comprar? Aí eu vou lá no sumário de touro. Eu olho a PTA da NCP, olho a PTA da alta genética e falo assim, da alta genética deu mais alto, então eu vou comprar lá porque é mais alto. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque aquela PTA que você tem foi calculada baseada naqueles touros que estão naquele sumário. Se você muda de sumário, você muda de base. E aí não dá para você saber qual que é melhor. Então, você nunca pode comparar touros de diferentes sumários. Mesmo que seja dentro da mesma empresa. Você não pode comparar. Tá certo? Aqui um exemplo de sumário de touros, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um sumário, tem até o Sansão aqui, ó. Né? Um touro muito famoso, Sansão, já morreu. Aqui tem os marcadores para capa caseína dele. Ele era a grande para capa caseína. A grande para beta-lactoglobulina, então, né? Ele é homozigoto para produção de capa-caseína e homozigoto para produção de beta-lactoglobulina. Ele tinha, por exemplo, 117 filhas, né? Avaliadas. Dessas 117, 66 eram filhas GIR. Ele tinha avaliações em 55 rebanhos diferentes, ou seja, dessas 117 filhas estavam distribuídas em 55 rebanhos diferentes. Né? Isso mostra um touro assim, com a PTA sempre alta lá. Ele, nesse ano aqui dele, que foi 2012, 2013, não sei, ele tinha maior PTA. Era o touro do melhor. Hoje ele perdeu, agora ele já perdeu para o filho dele. O filho dele é melhor que ele agora. Mas ele era o que tinha o maior PTA. Então, se você fosse escolher aqui como os melhores PTAs, era o dele. Olha a confiabilidade, 0,95. Por que essa confiabilidade é alta? Porque ele tem muitas filhas avaliadas e já deu para ver que realmente ele aumenta a produção de leite. Mas alguns indivíduos aqui, se vocês observarem bem, ó, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 0,66, ó. Aliás, desculpa, 0,86. Não tem nenhum abaixo aqui não, né? É uma pena que não tem. Mas quanto menor o número de filhas, menos é a confiabilidade. Tá certo? Deixa eu ver se outro aqui vai ter. Aqui não tem. Aqui, ó, aqui tem. Ó. A confiabilidade para produção de gordura. 0,65, ou até menos, 0,61, né? Significa que para a produção de gordura,
em porcentagem, são poucos os indivíduos que foram avaliados, né? Aliás, poucas filhas desse touro que foram avaliados. Por quê? Porque ele naturalmente tem poucas filhas, 30 filhas apenas. Então a confiabilidade dele é baixa. Pode olhar que touros que têm muitas filhas, as confiabilidades deles são sempre muito altas. Tá certo? Aqui são um sistema de classificação também que aparece no sumário de touros, para vocês, por exemplo, fazer seleção para algumas características subjetivas, como a altura de garupa, né? Quem está fazendo agora, né, a disciplina de julgamento, entende o que eu estou falando. Então, você tem, por exemplo, esse touro aqui, ó, para cá ele indica negativo, para lá ele indica aumento. Então, esse touro aqui ele tem uma tendência a baixar um pouco a altura de garupa, mas pouco. A média das filhas dele aqui está quase aqui, o zero é a média, né? Então, um pouquinho abaixo. Então, por exemplo, se você tem vacas muito altas, você precisa acasalar com touros que diminuem um pouco a altura dela. Então, qual touro é ideal aqui? Olha aqui, ó, esse aqui, por exemplo, esse touro aqui é o ideal. Esse touro aqui é o ideal, tá vendo? Então, você tem alguns touros que vão abaixar a altura de garupa de repente. Se você está trabalhando com vacas com baixa altura de garupa, você quer aumentar, então você tem que escolher indivíduos com maiores valores para ela. Você tem aqui, ó, 3 aqui que são desses touros aqui que aumentam a altura de garupa. Esse é um exemplo, certo? E aí tem várias características, como perímetro torácico, que é a capacidade cardíaca e pulmonar, comprimento de corpo, né? Largura entre isquios, largura entre ilhos, desculpa, que são características que vão fazer com que uma vaca produza mais, vive mais tempo no sistema de produção, tá bom? Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Aqui, ó, ângulo de casco. Isso aqui é a pruma, ângulo de casco. Né? Então, você vai ter, por exemplo, esse touro aqui, ó, um ângulo. Então, tem algumas características que você permite que o indivíduo ele melhore ou piore, tá bom? E aí, onde comprar? Aí, uma vez você escolheu o touro, tem várias empresas aqui, ó, que vai vender para você o sêmen do touro. Tem a BS, tem a Alta Genética, Jacarezinha, CRI, a CRV Lagoa, tem um punhado de lugares aqui que você possa comprar esse sêmen. Né? Então, por exemplo, existe um site que é o portal do sêmen, alguns sêmen você consegue achar lá o preço da dose, o valor, por exemplo, e você consegue reservar essas doses lá, certo? Mas é só mais um lugar, tem vários, né? Aqui só para você fazer isso foi, eu acho que eu peguei isso aqui em 2018 ainda, é só para mostrar para vocês o preço do sêmen do Sansão, porque ele já morreu. O sêmen convencional é R$220, enquanto o sêmen convencional custa aí 15, 20, R$25, o do Sansão era 220, e o sexado 6 mil. Certinho? Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar com vocês para por aqui. Alguma dúvida aí? Tranquilo, sem dúvidas? Bom, turminha, então, essa semana eu não vou pedir para vocês sabatina, tá? Eu vou deixar vocês livres da sabatina essa semana, vocês podem ficar tranquilos. Na aula que vem, a gente inicia gado de corte, e aí a gente acaba gado de corte bem rapidão. A minha intenção é dar aula para vocês no dia 20, no dia 27 de gado de corte. No dia 3, a gente faz a nossa prova, última prova de melhoramento, então. Tá certo? Se não tem mais dúvidas nenhuma, eu vou só fazer uma chamada aqui bem rápida e a gente para por aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida, eu estou aqui. Prof, as aulas vão até que dia? As aulas vão até o dia 3. 3 é o último dia de aula. Gente, vocês estão sabendo que o IF foi meio que intimado pelo Ministério Público a voltar às aulas, né? Como assim? Vocês ficaram sabendo? Eu não. Então, o Ministério Público tá rolando até
uma discussão grande, um monte de reuniões ontem, hoje, por exemplo. O Ministério Público deu ao IF Goiano voltar às aulas até o final de setembro. Ao passo que, se não fizer essa volta às aulas até o final de setembro, o IF Goiano vai ter que pagar multas, né? Inclusive, foi uma multa arbitrária de R$ 30 mil por dia. Então, pessoal, provavelmente voltaremos às aulas o mais rápido que vocês possam imaginar, tá? A exigência é de volta às aulas no sistema híbrido, pelo menos, tá certo? Mas nós vamos voltar o quanto antes, tá bom? Nossa, que sacanagem desse povo. Não tá todo mundo imunizado 100%, é um risco muito grande. É um risco muito grande. Extremamente grande. Mas foi intimado, né? O Ministério Público intimou e vai ter que voltar, tá? Então, provavelmente, nós voltaremos das férias já no sistema híbrido, tá bom? Pessoal, fiz a minha chamada aqui, bonitinho. Se não tem mais nada, a gente para por aqui. Bom fim de semana, se for esse o caso. Se não, vocês podem fazer as perguntas, que aqueles que não tiverem mais perguntas e desejam sair, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, prof. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais, Antônio. Antônio, a bolsa saiu, viu? Tchau, tchau, pessoal.